Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Carlos Silva, sou designer, sou projetista de imóveis, já trabalho com Promove há mais de 15 anos. E o que eu vou trazer aqui para vocês nesse webinário são as minhas ferramentas inseparáveis na hora de estar detalhando os projetos no Promove. Porque assim, no Promove é possível fazer excelente detalhamento, desde a parte de planta baixa, mobiliário, planta de setorização, detalhamento de móveis e marcenaria, parte elétrica, iluminação, enfim, a gente tem ferramentas aqui que possibilita a gente fazer tudo o que a gente quiser aqui na hora de estar detalhando o Promove. E é isso que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Quais são essas ferramentas que fazem a diferença na hora de vocês estarem fazendo detalhamento no Promove de vocês também? Qualquer dúvida que vocês forem tendo, vocês podem deixar aqui no chat, deixem o nome, o e-mail de vocês, que a gente vai estar esclarecendo depois via e-mail qualquer dúvida que vocês estiverem mandando a respeito aqui do nosso webinário. Então vamos aqui para a parte prática, aqui no Promove conhecer essas ferramentas. Bom, pessoal, agora a gente está aqui já com o Promove aberto e eu vou mostrar na prática para vocês quais são essas ferramentas que fazem toda a diferença na hora de vocês estarem detalhando aqui no Promove. Para isso, eu trouxe aqui um projeto que eu vou estar utilizando como base, assim como também eu vou mostrar para vocês outros detalhamentos que eu já cheguei a fazer anteriormente com o Promob, para vocês perceberem o quanto de coisas que dá para a gente fazer aqui na prática. Só que antes de a gente começar a manusear aqui no Promob, eu gosto de sempre mostrar um detalhe. Hoje em dia, o Promob ele tem duas interfaces. Essa daqui, que é a interface anterior de visualização das ferramentas, e a gente já tem aqui a nova interface do novo Promob, onde, na prática, a gente tem as mesmas ferramentas. O que muda é a forma de localizar elas aqui no Promob, que essas daqui a gente vai ter tudo na parte superior, enquanto as outras a gente tem à disposição aqui na lateral, onde a gente tem aqui na lateral as barras aqui, lista de módulos, camadas e as ferramentas de manuseio aqui dispostas dessa forma. Mas as ferramentas são as mesmas, tanto na hora de a gente manusear aqui no ambiente 3D, como também na questão da parte de detalhamento. Lá na parte das folhas de impressão, a gente também tem as duas interfaces, uma sendo trabalhado com essa visualização aqui das ferramentas, ó, onde a gente tem aqui todos esses itens aqui na parte superior e na parte lateral. Esse daqui é a interface anterior. No novo Promob, a gente tem também aqui a disposição das ferramentas. Só que, ao invés de elas estarem dispostas aqui na aba lateral, a gente tem a disposição aqui na parte superior. Mas, para fazer o detalhamento na prática, em ambos a gente vai conseguir fazer tranquilamente. É só mesmo questão de visualização. Durante aqui o nosso webinário, por o Promob estar com essa interface nova, recente, eu sei que tem alguns que ainda utilizam a interface anterior, eu vou dispor aqui do conteúdo pelas interfaces. Eu vou dispor aqui do conteúdo utilizando a interface anterior, que seria a que a maioria do pessoal já conhece, no caso que seria esse modo de visualização aqui das ferramentas. Então, se vocês tiverem vendo aqui o nosso webinário e estranharem algo, e a interface de vocês estiverem diferente dessa, basta vocês virem aqui e estarem mudando ó, da nova para a interface anterior. Bom, então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês dois detalhamentos para vocês verem o leque de opções que a gente pode estar fazendo aqui na prática com o Promob. Vou abrir aqui, ó, esse detalhamento aqui, onde eu fiz o detalhamento dessa sala. Onde aqui eu tenho aqui toda a parte de mobiliário, painel ripado, detalhe de espelho, uma marcenaria aqui com um painel de pedra, detalhe ripado e uns gavetões. Esse daqui seria o projeto que está nesse detalhamento logo aqui. Então, primeiramente, eu fiz uma planta baixa, onde a gente tem a possibilidade aqui de estar fazendo todos os detalhes, onde eu coloquei, se vocês observarem, ó, as paredes externas um pouco mais espessa, coloquei aqui detalhes de um tom de cinza nas paredes, vim trazendo todas as observações da parte de circulação, detalhe de área da sala, cotagem das extremidades das paredes, todos os detalhes
bem especificados aqui na planta baixa, além de também ter aqui o detalhamento com a legenda, onde a gente traz aqui os detalhes certinho da parte do cliente. Isso daqui seria a planta baixa para vocês estarem visualizando, onde a gente consegue trazer de forma tranquila no Promob. E eu vou mostrar para vocês depois ferramentas que vão estar agilizando na hora de vocês estarem fazendo uma planta baixa como essa. Além de agilizar, eu também vou trazer alguns itens que eu considero que são importantes para deixar até de forma mais profissional a questão do detalhamento de vocês, como ajuste de espessura de linhas, como aplicar achura nas paredes, ter o cuidado com os espaçamentos aqui na hora de estar fazendo as cotas, tanto na parte lateral como na superior, a gente meio que padronizar o espaçamento entre as cotas, tudo isso eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Aqui eu trouxe uma planta humanizada, onde aqui eu trouxe através de uma renderização em perspectiva, e aqui uma visualização através somente da planta baixa, onde a gente não tem um render, e sim a gente tem aqui os objetos do projeto sem aquelas linhas aparentes, somente com as texturas. Fazer detalhamento na prática, onde a gente faz aqui as especificações dos itens, como aqui eu vim especificando item a item da cena, como detalhe do espelho com efeito com bisote, especificar o modelo do pendente, tipo de mesa, cadeira, parte de marcenaria. Um detalhe importante, se vocês forem observar, que é o que eu vou mostrar para vocês como vocês vão estar fazendo, observem, toda vez que a gente vem fazer o detalhamento aqui, eu tento trazer um cuidado. Isso daqui vai deixar o detalhamento de vocês bem mais limpo na questão da visualização. É ter o cuidado de, na hora de trazer as informações do projeto aqui, a gente não deixar no meio da cena de estudo. A gente traz a seta e direciona aqui para a parte onde ele fica externa, onde a gente vai ter onde está preenchendo, da mesma forma desse outro lado. E um outro cuidado importante, observem aqui, tentar manter um alinhamento de início do texto. Para isso, eu coloquei lá na hora de detalhar no Promob uma régua, onde na hora de detalhar eu comecei todos os textos daqui em diante, ó, todos eles seguindo essa régua como base. Da mesma forma desse outro lado. Querendo ou não, esses pequenos detalhes deixam a visualização aqui do detalhamento mais limpa, onde a gente tem aqui algo contínuo, seguindo o mesmo padrão de espaçamento aqui de início aqui do texto, de um lado e do outro. Então, esse detalhe faz a diferença e deixa o detalhamento na prática mais profissional, que a vista A, vista 2, no caso, seguindo a mesma ideia, também sempre trazendo as especificações para as abas laterais e seguindo aqui um padrão de espaçamento. Trazendo também aqui detalhe de cotas, no caso de marcenaria, e um ponto também legal que muita gente não conhece, que também é possível fazer cotagem em perspectiva. No caso aqui eu fiz uma cotagem em perspectiva inclinada da marcenaria, assim como também trouxe aqui especificação de detalhamento. Ó. Eu peguei aqui uma setinha e trouxe o detalhamento mais aproximado do painel ripado, mostrando como é ele na prática, no caso. Ó. Ele tem 18 de espessura por 18 de cada ripado, e o espaçamento entre eles também de 18. Tudo isso a gente pode vir detalhando, da mesma forma como trazer especificações como modelo de abertura aqui, ó, no caso aqui, ó, trouxe aqui dizendo que são gavetas, trazer imagens de referências de itens que vão agregar na hora de vocês estarem detalhando. Por exemplo, aqui nesse detalhamento, eu quis trazer o tipo de corrediça que está sendo utilizada. Como, por exemplo, olha, trouxe uma foto da corrediça de referência e trouxe dizer que as corrediças dessas gavetas elas são ocultas com o sistema de abertura Tipion. Itens que vocês podem estar agregando. E como é que vocês fazem isso? No Promove a gente tem ferramentas lá que nos possibilitam fazer isso de forma bem tranquila, como no caso aqui seria trazer imagem para dentro do detalhamento. Um outro ponto importante é que a gente também, numa única prancha de impressão, a gente pode trazer várias viewports. Observem, aqui nessa nossa prancha eu tenho uma viewport, tenho duas viewports, 3 viewports, 4 viewports. Ou seja, numa única prancha de impressão,
eu posso trazer vários desenhos, vários itens do projeto para me estar detalhando. Aqui eu fiz dessa forma, porque essa minha folha aqui foi feita com papel A3. Então, no caso, eu tinha aqui espaço para estar colocando aqui mais de um item aqui na hora de estar detalhando aqui na prática. Esse daqui seria a nossa prancha 5. Trouxe mais detalhes de marcenaria, seguindo aquele mesmo ideia, no caso. Trouxe aqui primeiro uma vista aqui, ó. Vista do frontal do painel ripado. Trouxe especificação aqui para dizer que é uma porta deslizante. Faço as cotas e trago logo ao lado um detalhe desse painel ripado como ele é na prática. E aqui também uma vista isométrica cortada, onde mostra aqui a altura, a largura e profundidade desse painel ripado. Essa parte seria o detalhamento de marcenaria. Logo aqui, pessoal, eu trouxe aqui um outro item para estar mostrando para vocês, que seria fazer locação de pontos elétricos, que também é possível a gente fazer tranquilamente. Vou mostrar depois no Promob como é que a gente fez cada uma dessas pranchas, para vocês entenderem como foi feito isso na prática. Aqui, ó, locação de pontos elétricos. Basicamente, a gente vai estar aqui com o Promob aberto. Na hora de estar modelando, vai ser importante a gente locar esses itens aqui na cena, como eu coloquei aqui, ó, tomadas, interruptores, para, na hora de estar detalhando, eles aparecerem lá na nossa prancha de impressão, e sim a gente ter como especificar. Então, um ponto importante, na hora que vocês modelarem a cena de vocês, caso a gente vai estar trazendo também locação de pontos elétricos, é importante na hora da modelagem a gente estar inserindo aqui no decore. Ó. A gente vai vir decore, a gente vai lá na parte das instalações, e a gente vai estar inserindo cada item no seu devido lugar. Para, na hora de a gente estar detalhando, a gente ter esse feedback de forma bem tranquila. Então aqui, basicamente, a gente fez a alocação de pontos elétricos, depois a gente fez a cotagem e inserção aqui das imagens. Esse aqui, pessoal, vou mostrar para vocês depois. Vocês vão perceber que esses pontos elétricos aqui, que a gente tem essas simbologias, elas são um pouquinho diferentes do que a gente tem ali no Promob. Mas eu vou mostrar também como vocês podem fazer para ter simbologias como essas, ou como utilizar a simbologia que tem no Promob. Como a gente vai fazer uma locação de pontos elétricos, é importante a gente criar também uma legenda para a gente mostrar as alturas e especificações de cada um desses pontos elétricos. Então, aqui eu coloco a planta e ao lado eu crio aqui a legenda para especificar o que é cada simbologia que a gente está utilizando. Ó. Por exemplo, aqui nessa legenda, a gente fez aqui, ó, tomada baixa de altura do piso a 35 centímetros, tomada baixa a 61 centímetros de altura do piso acabado, e assim por diante. Cada item que a gente for ter aqui como pontos elétricos, a gente vai trazendo aqui para a legenda, e a gente vem especificando item a item. Esse daqui foi a alocação de pontos elétricos. Logo em seguida, eu tenho aqui uma planta de forro e iluminação, onde a gente faz a mesma parte de detalhamento. A gente vai detalhar aqui cada item, no caso aqui, ó, trouxe aqui os perfis de LED, trouxe aqui um detalhamento, tanto que eu coloquei aqui detalhe 01, trouxe como especificação de como é esse cortineiro na prática, cortineiro iluminado, detalhe de tabica, e a gente faz o detalhe da legenda da mesma forma, trazendo cada item de iluminação que a gente vai ter aqui no projeto na legenda. Por exemplo, perfil de alumínio de buti slim, que seriam esses perfis. Lâmpada LED tubular, que seria aqui que a gente tem aqui no cortineiro. Ponto do pendente, local dos spots. A gente vem direcionando e especificando cada item aqui na hora de estar detalhando. O que eu queria trazer para vocês aqui é mostrar que sim, é possível a gente fazer aqui um detalhamento completo em relação à questão de um projeto. Todas as etapas na prática a gente consegue fazer aqui diretamente no Promob. E eu vou mostrar para vocês quais são essas ferramentas que vão auxiliar e direcionar vocês na hora de estarem detalhando.
Além desse detalhamento que eu mostrei para vocês, eu vou mostrar aqui um outro tipo de detalhamento que também é possível estar fazendo com Promob. No caso, que seria aqui uma planta de setorização, onde a gente tem aqui a planta baixa total de um apartamento, onde a gente vem fazendo a setorização. Da mesma forma que a gente fez lá dos pontos elétricos, a gente traz aqui a legenda para trazer a setorização de cada parte do apartamento, como aqui setor social, setor íntimo, setor de circulação, setor de serviço, tudo aqui, e a gente vem especificando aqui na prática, na nossa planta, de acordo com as tonalidades. Existem várias formas que a gente pode estar fazendo isso na prática. Eu vou mostrar alguma delas para vocês. Aqui seria a planta de setorização e logo aqui abaixo uma planta baixa completa de um apartamento, onde a gente faz aqui cota por cota de paredes, aberturas, trazendo as especificações de forma tranquila. Da mesma forma, também trazendo detalhes como espessura de paredes, detalhes como preenchimento aqui com tonalidade dentro das paredes, no caso um tomzinho de cinza. Tudo isso é possível a gente estar fazendo. Além daquele cuidado que eu falei anteriormente, cotas seguindo o mesmo padrão de espaçamento. Vocês observem que o espaçamento aqui entre as cotas, tanto na superior, lateral, inferior, a gente segue a mesma base de medidas. Como é que eu fiz isso na prática? Através de uma ferramenta que o Promob tem, que é a ferramenta das réguas. Vamos aqui, então, para o Promob. Bom, pessoal, vamos começar aqui a conhecer algumas ferramentas de detalhamento que vão fazer a diferença e eu vou mostrar onde essas ferramentas foram utilizadas na hora de a gente estar fazendo um desses detalhamentos. Vamos lá. A gente está aqui com um ambiente 3D, depois basta a gente vir aqui na parte de imprimir. Quando a gente vem em imprimir, ele vai pedir aqui a questão do qual é o tipo de protótipo de impressão que a gente vai utilizar. Aqui existem os protótipos padrões da Promob, a gente escolhe aqui o tamanho de folha, se vai ser um A4 em branco, simplificado, detalhado. A gente vai escolher aqui na prática qual é o tipo de papel que a gente vai utilizar. E depois a gente pode personalizar da maneira que a gente deseja. Eu vou cancelar aqui e vou trazer já um que já é um modelo que eu tenho aqui já com legenda, onde vocês vão ver aqui todo já ele na prática, para eu mostrar para vocês como funcionam as ferramentas. Bom, comecei aqui com a primeira, planta baixa. Antes de a gente visualizar e editar aqui os itens aqui na planta baixa, é importante vocês conhecerem as ferramentas aqui de detalhamento. Eu vou falar aqui as principais logo, que são as mais usuais. No caso, elas vão estar aqui na aba lateral esquerda. Aqui são ferramentas. E aqui na aba lateral direita, a gente configura as propriedades do que a gente deseja. Logo aqui a gente tem as ferramentas retângulo, polígono, elipse, polilíneas, polígonos. A gente pode estar criando formas na hora de estar detalhando. Onde é que a gente pode utilizar essas formas? Por exemplo, ferramenta retângulo, basicamente selecionar ela, a gente cria um retângulo aqui para o projeto. Ó. Criei aqui um retângulo onde eu posso estar trazendo uma medida específica para esse retângulo. Ó. Cliquei aqui nele, eu posso trazer aqui, ó, quero de 40 por 60. Vou colocar aqui 40 por 60. Pronto, eu fiz aqui um retângulo. Posso fazer a medida que eu desejar. A gente pode inserir aqui de forma tranquila. Através dessa ferramenta retângulo, foi a mesma que eu utilizei para criar um retângulo aqui na nossa aba de legendas. Então, através das formas ali, retângulo, polilíneas, a gente cria aqui a forma aqui de criar a legenda através dessa ferramenta. Logo aqui adiante, a gente tem a ferramenta imagem. Essa ferramenta imagem, ela basicamente é para a gente trazer alguma imagem que a gente tenha salva no computador para dentro aqui do nosso detalhamento. Basta a gente clicar aqui em imagem e a gente vai pesquisar onde tem aqui uma imagem para a gente trazer aqui para o projeto. E eu vou mostrar também aqui no nosso detalhamento onde foi que eu utilizei essa ferramenta na prática.
Vou pegar aqui uma imagem, vou pegar uma renderização para vocês verem aqui. Se eu quisesse trazer um render aqui para minha folha de impressão, bastava vir nessa ferramenta imagem, clico numa extremidade, clico em outra, e eu consigo trazer aqui para minha folha de impressão uma imagem, uma renderização, algum item que eu queira estar mostrando na prática. Então, é através dessa ferramenta imagem. Onde é que eu mostrei para vocês essa ferramenta na prática? Durante esse detalhamento, quando eu estava passando aqui para vocês, tem alguns itens que a gente utilizou essa ferramenta imagem para estar fazendo aqui no projeto. Por exemplo, ferramenta imagem a gente utilizou desde aqui para trazer a logo aqui da Academia de Projeteiros. Ó. Foi através da ferramenta imagem. Da mesma forma, quando eu quis trazer essa renderização aqui para o meu detalhamento, também foi através dali da minha ferramenta imagem. Lembram que eu estava falando para vocês que é possível a gente trazer itens para estar representando aqui na hora de a gente estar detalhando itens reais? Por exemplo, aqui, quando eu quis especificar o modelo da corrediça, eu trouxe uma imagem da minha corrediça. Eu tinha baixado da internet, salvei no meu computador e na hora de estar detalhando, eu trouxe a imagem como referência. Essa ferramenta imagem ela é muito útil, que a gente pode utilizar ela para tudo. Pode ser para trazer uma imagem de referência de uma ferragem, pode ser para a gente trazer, por exemplo, uma referência do modelo do sofá em específico que a gente queira. Por exemplo, aqui eu trouxe aqui, ó, sofá Start do Estúdio Bola. Se eu quisesse trazer uma imagem de referência, eu poderia puxar uma seta e trazer uma foto mesmo do sofá, para mostrar na hora de estar detalhando qual é o sofá em específico que vai estar sendo utilizado. Ou seja, essa ferramenta imagem, ela nos possibilita muita coisa na hora de a gente estar detalhando. Fica bem a critério de vocês. É importante a gente conhecer as possibilidades, depois a gente ter um leque de infinidade de utilização. Da mesma forma que a gente tem a ferramenta imagem, logo adiante a gente tem a ferramenta texto. A ferramenta texto, algo muito simples de se utilizar. Basicamente a gente vai criar textos aqui para o nosso projeto. A gente pode colocar aqui, ó, planta baixa. Planta baixa, pode ajustar o tipo de fonte, tamanho da fonte, se quer negrito, itálico, tonalidade. Tudo isso é possível. Vou colocar aqui só para vocês visualizarem. Aperto OK, puxei e arrastei. Aqui eu já tenho o nome já definido. Um ponto importante, tudo que a gente coloca aqui como texto, a gente pode depois ajustar também aqui na aba de propriedades. Por exemplo, eu quero trazer um preenchimento para essa minha forma de texto que eu criei. Ó. Posso vir aqui, ó, desenhar preenchimento, eu posso colocar aqui sim. Quero colocar um preenchimento da cor, vou colocar laranja. Criei aqui, nessa minha caixa de texto, um preenchimento com tonalidade. Ó. A gente pode estar definindo altura, ó, largura. Vou colocar 50 de largura por 10. Posso posicionar exatamente onde eu quero o texto. Quero aqui, por exemplo, meio central. Quero superior esquerdo. Quero inferior direito. Enfim, a gente tem aqui um leque de possibilidades que a gente pode estar configurando. Ou seja, todos os itens que a gente coloca aqui através das nossas ferramentas, a gente pode depois configurar aqui na parte de propriedades. Tendo em vista isso, a gente pode ajustar inúmeras situações. Por exemplo, aqui ajustou que a gente quer tonalidade, a gente pode colocar, por exemplo, um contorno aqui na forma, pode definir a largura. Aqui a gente tem a possibilidade de posicionar ele certinho aqui na folha. Qual a distância que eu quero aqui inicial da folha? Ele está aqui a 4 centímetros. Eu quero a 3,5. Mesma coisa aqui da aba superior. Eu quero a 3,5 da aba superior. Enfim, tudo a gente pode estar configurando na prática. Essa daqui é a ferramenta texto. Logo em seguida, a gente tem aqui a opção de bloquear os viewports, que eu vou mostrar depois na prática, que dá para a gente fazer isso de forma tranquila, conjunta ou individualmente. Por exemplo, essa minha viewport ela está bloqueada. Por que ela está bloqueada no momento? Porque
O que significa bloquear uma viewport? Quer dizer que depois que eu detalhei tudo no projeto, eu posso bloquear para não atualizar quando eu fizer alguma mudança no projeto. Porque caso eu não esteja com a ferramenta bloqueada da viewport, quando eu mudar qualquer item aqui no meu ambiente 3D, automaticamente ele vai mudar também aqui diretamente no nosso detalhamento. Então, muitas das vezes a gente já está com o detalhamento pronto, a gente não quer mais que ele atualize, então a gente já bloqueia essa viewport. E para bloquear a viewport, a gente pode utilizar tanto essas ferramentas aqui, lateral, ou basicamente, ó, estou aqui com a minha viewport, eu posso clicar bem aqui assim, ó, bloquear a atualização, no caso, aqui está bloqueada já. Caso eu tire aqui o cadeado, ela vai atualizar essa minha viewport, mas por enquanto eu vou deixar bloqueada mesmo. Logo em seguida, a gente tem aqui a opção de listagem, que é para a parte de listagem de projeto, parte de indicadores, ó, como eu falei para vocês, o ProMob ele nos possibilita fazer todo tipo de detalhamento. Ele tem até aqui os indicadores de vistas, ó. Posso colocar aqui, ó, vista A, vista B. Posso alterar, vamos dizer que eu não queira que seja vista A e B, eu quero que seja vista 01. Aí eu coloco aqui, ó, seleciono o item, aba de texto, e no meio, 01. Esse daqui eu não quero B, quero 02. Aqui a gente tem todas as propriedades que a gente pode estar ajustando, tanto de especificação de texto, como também a cor aqui do conteúdo. Ó. Vamos dizer que eu quero que o número seja de outra cor. Vamos mudar aqui o conteúdo. Mudei aqui para um tom laranjado. O tom do contorno eu não quero que seja preto, eu quero que seja vermelho. Coloquei aqui o contorno vermelho. Enfim, a gente tem todas essas propriedades que quem ajusta é a gente. Então, o importante é vocês saberem que sim, é possível a gente estar fazendo isso no ProMob. Logo aqui a gente tem informações de modelos que a gente pode estar utilizando, onde vai trazer os modelos na hora, logo, de todos os itens de marcenaria que estão ali através de tamponamentos, cozinhas ou dormitórios que a gente utilizou. Ele vai trazer aqui na prática para a gente. Documentação geométrica, que seria trazer detalhamento sobre as geometrias que a gente tem lá no projeto, trazer, por exemplo, cortes e tudo mais. Aqui, data e hora, para trazer o horário que está sendo feito. E aqui, pessoal, vamos chegar na parte onde eu queria trazer para vocês, que é uma das mais importantes que a gente mais utiliza na hora de estar detalhando, que seriam as cotas. Logo aqui a gente tem as cotas linear, alinhada, angular e de raio. Cota linear, basicamente clica numa extremidade, clica na outra e a gente vai estar cotando. Ó. Vou até desbloquear aqui a atualização. Vou desbloquear aqui, ó. Vou deletar essa nossa planta baixa e vou trazer aqui alguns itens para vocês. Vou trazer aqui alguns itens para vocês aqui que a gente pode estar conhecendo juntos. Eliminei aqui todos os itens. Essa minha folha de impressão aqui, vou deixar ela aqui bloqueada. Pronto, ela não vai estar movimentando. Bom, vamos conhecer aqui na prática agora algumas ferramentas, por exemplo, a parte de cotas. Primeiro passo, como é que a gente vai trazer esse nosso ambiente 3D aqui para a nossa parte de planta baixa? Através da ferramenta Viewport, essa ferramenta aqui. Essa ferramenta é a que vai fazer com que a gente traga o nosso ambiente 3D para a folha de impressão. Trouxe aqui a Viewport. Feito isso, a gente pode aqui estar manuseando de forma tranquila, como se fosse no ambiente 3D. Basta a gente dar 2 cliques e a gente tem aqui a visualização como se fosse no ambiente 3D. Posso colocar aqui no modo ortogonal e a gente vai começar aqui alguns detalhamentos. Ó. Vou posicionar ele bem aqui. Essa borda da viewport, se eu quiser, eu posso tirar a aba de propriedades sem contorno. Pronto. Está aqui, ó, nossa viewport. Está aqui na nossa folha já de impressão. Agora a gente pode já começar a fazer os detalhamentos, os itens que eu te falei para vocês. Se a gente quiser fazer alguma cota, cota linear, basta a gente vir aqui, ó. Vou clicar numa ponta. Vou dar um zoom aqui, ó. E a gente tem aqui, ó,
a cota. A gente pode especificar a parede, ó. Clica numa outra extremidade, clico aqui, e a gente vem fazendo item a item. Só que observem, aqui as minhas cotas elas estão todas desconfiguradas. Eu vou mostrar depois como vocês podem estar configurando. O que eu estou querendo ensinar aqui para vocês é a questão de quais são as ferramentas. Essa daqui é a cota linear. Ela vai fazer de vértice a vértice que a gente fizer. Alinhada é caso a gente queira pegar um ângulo. Por exemplo, quero pegar uma cota daqui para cá. Pegar essa cota alinhada, por exemplo, dessa extremidade para essa extremidade, ela vai pegar essa cota alinhada de acordo com a parte que a gente deseja. Cota angular é para ver ângulo e aqui para ver raios. Logo em seguida, a gente tem aqui essas ferramentas. Cotagem rápida e a cotagem contínua. Eu gosto muito das duas. Elas são boas e em cada situação a gente tem uma utilização diferente. Cota contínua. O que é que ela vai fazer na prática? Ao invés de a gente estar fazendo item a item aqui na hora de a gente estar cotando, que nem a gente fez anteriormente, onde a gente estava na linear, que a gente cota uma extremidade, cota a outra e está pronta. Na contínua, a gente pode estar fazendo logo vários pontos de uma vez só. Como assim? Posso vir bem aqui, clico nesse ponto, vamos dizer que quero até aqui o painel, clico nesse outro ponto, deixa eu pegar aqui nesse outro ponto aqui de referência, vamos dizer que eu queira aqui, ó, cotar, deixa eu ver aqui, essa parede toda logo. E aqui a espessura da parede. Finalizei, clico com o lado direito e eu estou aqui com todas as cotas já finalizadas. Da mesma forma, se eu quisesse desse outro lado, ó, cota contínua, clico no vértice, clico aqui no outro, posso pegar aqui a abertura da porta, ó, se eu quiser pegar aqui a abertura da porta, clico aqui na outra extremidade na outra e clico e tenho aqui tudo finalizado. Essa daqui é a cota contínua, onde a gente faz de forma contínua todos os vértices que a gente quer cotar. Bom, além dessa, tem a outra que eu gosto bastante, que é a cotagem rápida. Só que a cotagem rápida ela é muito prática para fazer esse tipo de planta aqui. A cotagem rápida é bom para quando a gente está fazendo uma planta baixa, onde a gente não tem muita modulação no projeto. Porque a cotagem rápida ela vai pegar uma área onde a gente selecione uma área de detalhamento, ela vai cotar toda aquela região. Se for uma área como essa do meu projeto aqui, que eu tenho, por exemplo, rodapé, tenho modelagem aqui de marcenaria, mesas, ela vai acabar atrapalhando na hora de a gente estar cotando. Então não é tão prático para esse quesito. Ela acaba sendo bem mais prática quando a gente quer cotar, por exemplo, detalhe de planta baixa, que a gente está fazendo somente paredes e aberturas. Como é que a gente utiliza ela na prática? Basta a gente vir bem aqui, cotagem rápida, a gente cria uma região do que a gente quer cotar, ó, cria essa região relacionada a essa parede e automaticamente eu tenho aqui as cotas já na aba lateral, todas prontas de uma vez só. Por que eu falei para vocês que ela é mais interessante quando é só paredes? Porque senão ela acaba cotando itens que não é o caso que a gente queira aqui, ó. Ela cotou aqui parede, cotou espessura de rodapé, trouxe aqui um detalhe do ponto, a porta, enfim, ela vai trazendo vários itens aqui que às vezes não são os que a gente quer na prática. Então, é importante a gente saber como se utiliza a ferramenta e depois a gente vai ver o lugar mais adequado para estar se utilizando. Logo aqui depois a gente tem a ferramenta do Leads e Lead de referência. Leads é para a gente trazer especificações do nosso projeto. Por exemplo, quero trazer uma especificação dessa mesa. Clico aqui e trago aqui para a lateral aqui a especificação. Ó. Mesa de jantar. Vamos dizer que ela seja de 1,80 m por 90. Só estou fazendo de forma aleatória aqui para vocês. Defino a fonte que eu quero. Aperto OK e eu tenho aqui a especificação. Só que observe, tudo que a gente coloca aqui na hora de a gente estar detalhando, a gente pode configurar.
Lembra que eu mostrei para vocês aqui na prática? Esse detalhamento aqui, onde eu tenho aqui detalhe do alinhamento, tipo de linha, espessura aqui dos itens, tonalidades, tipo de indicador, aqui a gente está com o indicador seta, tudo isso a gente configura no Promob. Onde é que a gente pode deixar e criar até o nosso padrão de configurações? Bem aqui assim, na parte onde a gente configura cotas e leads. Aqui é onde a gente vai especificar qual é o tipo de tonalidade, espessura de linhas, qual é o tipo de indicador. Se eu quero aquela linha de chamada, se eu não quero, eu vou colocar linha de chamada não, ela vai ficar aqui com a cota menor. Se eu quero a cor do texto diferente, a cor da linha aqui diferente, vou colocar, por exemplo, uma cor vermelha, ó, cor vermelha. Eu quero outro tipo de fonte, eu quero que já entre com a fonte, por exemplo, Arial. Eu já coloco aqui Arial e o tamanho que eu quero. Vou colocar Arial 10. Aplico. Tipo de indicador, estava indicador bola, eu não quero indicador bola. Eu quero, por exemplo, tipo de flecha fechada. Tudo isso a gente vai configurando aqui de forma manual. Depois que a gente define qual é o tipo de configuração que a gente quer, a gente pode definir como padrão e já vou aplicar aqui nessas existentes. Eu vou aplicar nas existentes. Ok. E automaticamente ele já ajustou. Ou seja, quando eu vier cotar agora aqui, ele já vai vir agora com essas novas configurações. Ó. Vou vir aqui, ó, fazer uma cota aqui bem rápido. Ó. Observe que a questão da nossa especificação agora tá com linha vermelha, que nem eu falei para vocês. O texto, vamos dizer, o texto eu estou achando que está muito grande, eu não quero que seja Arial 10, eu quero Arial 8, por exemplo. A gente já deixa aqui configurado, ó, fonte. Vou deixar aqui Arial 8, ok. Vou aplicar na existente. Automaticamente já ajustou. Vamos dizer que eu não queira que seja com detalhe inclinado aqui da cota. Eu quero que seja bola. Eu posso ajustar aqui. Não quero traço oblíquo. Eu quero bola. Aplicar na existente. Automaticamente ele já vai mudando. Tudo isso a gente pode configurar na prática no ProMob. Por isso que eu falo para vocês que, na hora de a gente estar detalhando, a gente tem inúmeras possibilidades. O mais importante é a gente conhecer essas ferramentas. Aqui eu trouxe um apanhado de forma rápida para vocês de algumas das ferramentas que a gente tem aqui no ProMob. E agora eu vou mostrar onde essas ferramentas foram utilizadas na hora de a gente estar fazendo aqueles detalhamentos. Bom, pessoal, agora que a gente já conheceu aqui as ferramentas principais de detalhamento aqui na nossa aba lateral esquerda e também entender um pouco aqui sobre a aba de propriedades, eu vou trazer para vocês aqui um ponto fundamental que é importante vocês saberem sobre a questão de detalhamento no Promob na prática. O que é sempre bom falar. Um bom detalhamento, ele parte sempre de uma boa modelagem. A gente precisa estar com o nosso projeto aqui no Promob bem modelado. Porque tudo que a gente traz ali para o nosso ambiente, da nossa viewport, é o que está aqui no ambiente 3D. Então, se o projeto estiver mal modelado, o detalhamento também provavelmente não vai ficar legal. O que seria um projeto mal modelado? Vamos dizer que na hora de eu estar modelando aqui o projeto, eu tenha peça dentro de peça, itens desalinhados, por exemplo, eu estou modelando aqui o espelho, eu deixei um item assim, um pouco solto, um pouco afastado. A gente pensa que não, mas acontece. Tem vezes que está sendo feito na prática que acaba que não fica exatamente certinho a modelagem. Ou então aquele costume, eu estou projetando aqui, puxei aqui na setinha e fui esticando. E quando vai ver, não esticou 100%. Então, é importante a gente estar fazendo um projeto aqui bem alinhado em tudo, onde a gente tenha ele bem definido, uma boa modelagem aqui dos itens, onde a gente fizer em geometria. Fiz um modelo de rodapé, faz o detalhamento certinho aqui do rodapé, uma modelagem bem feita. A mesma coisa aqui com a marcenaria, ó. Fiz a marcenaria, uma marcenaria toda alinhadinha, não sendo aquela marcenaria onde eu vou ter aqui, por exemplo, peça dentro de peça. Tipo, eu estou fazendo aqui
tá assim um dentro do outro. Por que eu falo isso? Quando a gente vai ver lá na visualização, na, na prancha de impressão, esses itens mal modelados, eles também vão aparecer lá. Por isso é importante a gente estar sempre com uma modelagem bem feita. A mesma coisa, eu vou modelar, não ter risco de o tampo ficar mal encaixado. Esses itens. Então, a modelagem ela precisa estar bem feita. Esse é um ponto fundamental. Além disso, eu vou agora partir para um outro item que eu acho bacana e a gente sempre utiliza na hora de a gente estar detalhando na prática. Eu trabalho muito com a questão das camadas, lá na parte de detalhamento. Só que as camadas, elas precisam estar ajustadas aqui no ambiente 3D. Como assim? Vamos dizer que eu queira aqui, ó, na minha aba de camadas aqui, lateral, eu vou criar os itens, por exemplo, marcação para porta, mobiliário, perfil de LED, todos os itens que eu achar importante aqui está sendo construído aqui na aba de camadas, eu vou colocando e vou colocando os itens em cada camada específica, porque isso vai facilitar na hora de eu estar detalhando na prática. Vamos dizer também que eu vou ter, por exemplo, uma parede a remover. Vou até criar aqui de forma aleatória para mostrar para vocês. Vamos dizer que bem aqui assim eu tenha essa parede. E ela vai ser uma parede a remover, né? Então eu vou colocar aqui a gente só para visualizar ela na prática. Porque essa parede vai ser uma onde a gente vai fazer uma planta de demolir, por exemplo. Demolir e construir, né? Então, eu preciso que essa parede ela tenha a questão de estar na camada de demolição. Então, aqui na aba de camadas, eu vou criar aqui a demolir. Pronto. Criei essa camada a demolir. Feito isso, essa parede aqui, vou colocar aqui na camada, aba de propriedades, ó, avançado. Aqui na parte de camadas, vou colocar na camada a demolir. Por que eu fiz isso na prática? Vocês já vão entender. Vou voltar agora para a nossa visualização aqui da planta baixa. Quando eu quero detalhar aqui no ProMob, observe, a minha nossa viewport ela não estava bloqueada, automaticamente ela já atualizou aqui a parede que a gente construiu, que é aquela que a gente vai demolir. Quando a gente vai fazer aqui o detalhamento na prática, a gente pode ajustar item a item aqui da nossa prancha de impressão. Por exemplo, vamos dizer que eu quero colocar essa parede a demolir de uma outra maneira comparado com as paredes totais, as paredes do ambiente. Vamos conhecer agora outras ferramentas, sem ser as que a gente visualizar aqui. Ó. Dou 2 cliques aqui na viewport e a gente tem a visualização aqui como se fosse no ambiente 3D. E aqui a gente tem todas aquelas ferramentas que a gente já conhece do ProMob. Parte de visualização, colocar, por exemplo, textura com linhas, só preenchimento, enfim, a gente tem aqui todo esse feedback que a gente pode estar ajustando, vista dinâmica, pode mudar todos os detalhes na prática. Vou deixar aqui como raio de PB mesmo e a gente vai começar a estar ajustando. Vamos dizer, por exemplo, que eu queira estar deixando essas minhas paredes de fora com uma achura ou um preenchimento. Como é que eu faço isso? Venho na aba de camadas e aqui na camadas a gente tem todo o controle da nossa prancha de impressão em relação à espessura da linha e se tem a questão de ter achura. Vou vir na parte de paredes. Vamos dizer que eu queira que essas paredes elas tenham, por exemplo, uma espessura mais espessa. Então aqui na aba de camadas, vou procurar camada paredes, aonde a gente está com a espessura padrão, vou mudar aqui, por exemplo, uma espessura 2. Vocês vão perceber que a espessura das bordas da linha já aumentaram. Vamos dizer que eu quero colocar, por exemplo, uma achura. Vou clicar aqui, ó, parede, tá sem achura nenhuma, eu posso colocar aqui qualquer um desses modelos de achura, ó. E a gente já teria aqui o modelo de achura na prática. Vamos dizer que eu quero uma cor cinza, que nem eu tinha feito lá no outro, ó. Coloquei aqui, tom preto, ficou. E posso mudar a cor de achura aqui para um tom de cinza. Vou colocar esse tom de cinza.
Ou seja, por aqui, pessoal, a gente tem o controle total da nossa modelagem. Ou seja, por isso é importante a gente estar com as camadas separadas. Vamos dizer que eu quero deixar a camada da Demolir diferente. Eu quero colocar a camada Demolir na cor vermelha, por exemplo. Vou procurar a camada a Demolir. Vou colocar aqui uma cor de Ashura, no tom vermelho. E eu vou escolher agora o modelo de Ashura. Eu vou colocar aqui a Demolir vai ser esse xizinho, ó. Automaticamente aqui, ó, ficou aqui na nossa viewport a Ashura que a gente acabou de aplicar. Isso, pessoal, é muito bacana que através das camadas a gente vai poder estar definindo a Ashura de cada item que a gente queira. Vamos dizer que nessa planta aqui, pessoal, eu não vou querer mostrar a parte do mobiliário, eu quero somente a parte de paredes e aberturas. Então eu posso, através das camadas, vir aqui, ó, camadas, posso ocultar, ó, por exemplo, eu não quero que os itens do catálogo fiquem aparentes, não preciso que esse meu mobiliário aqui esteja aparente. Vou colocar marcenaria também, ó. Vamos procurar aqui. Perfil de LED não preciso. Vamos vir aqui. O que mais? Deixa eu ver aqui. Geometria não preciso também. E a gente vai deixando somente o item que a gente deseja, ó. Tá a parede, as aberturas eu quero. Vamos dizer que a gente não quer mostrar esse home aqui, ó. Vou vir aqui na parte de cozinhas, ó. Vou deixar oculto. Pronto, estou aqui somente com a parte das paredes. Vamos dizer que eu queira mudar a altura do corte, ó, porque a gente não está visualizando as aberturas. Posso vir bem aqui, definir uma altura de corte a 1,85. Automaticamente já vai mostrar aqui na nossa visualização. Ou seja, aqui, pessoal, a gente vai tendo o controle total do nosso ambiente 3D aqui, ó. A gente vai controlando o nosso ambiente 3D aqui na nossa prancha de impressão. Feito isso, ó, tá aqui, ó. Tá feita a visualização. Vamos dizer que eu agora quero remover a camada da parede a demolir, ó. Vou tirar aqui essa camada daqui, ó. Vou ficar somente com as minhas paredes externas. Pronto. Tá feita aqui a nossa visualização. Ah, agora eu quero cotar. Lembra que eu falei para vocês de uma ferramenta que auxilia na hora de vocês estarem cotando em relação às distâncias? É a ferramenta régua, que é para trazer um padrão aqui de espaçamento. Como é que vocês utilizam a régua na prática? A régua são esses itens aqui na lateral esquerda e superior. Basta a gente puxar e arrastar aqui para o projeto. Ó. Puxei aqui a régua e eu posiciono. Ó. Vou posicionar uma bem aqui. Vou puxar uma régua lateral aqui. Pronto. Vamos dizer que eu quero agora utilizar ela como guia. Ó. Vou duplicar aqui, ó. Vou criar mais outra régua. Ó. Essas réguas elas não aparecem na questão da visualização do detalhamento na prática. Ela é somente um guia. E aqui a gente pode posicionar exato. Na aba de propriedades, eu vou dizer aqui que eu quero afastamento 25 milímetros aqui de cima. Quero o espaçamento entre elas aqui de 5 milímetros, então vou deixar 30. A mesma coisa aqui, ó. Quero aqui a 11,5. Então, vou colocar a 11. Vou dizer que eu quero 1 centímetro entre elas, então eu vou colocar aqui a 10. Se eu quisesse só meio, 10,5. E assim a gente vai criando o nosso gabarito. Para quê? Quando a gente vier cotar, ó, posso fazer aqui, por exemplo, uma cotagem rápida, eu já trago aqui tudo de acordo para a nossa linha de gabarito que a gente criou através da régua. Isso daqui vai ajudar e direcionar a gente bastante na hora de a gente estar detalhando na prática. Então, essa régua, ela é um guia. Lembra que eu falei para vocês que a cotagem rápida ela era boa para planta baixa, onde a gente não tem muitos itens? Ó, eu posso selecionar aqui toda essa região e cotar toda a parede de uma vez só, de forma bem tranquila e rápida. Ou seja, é importante a gente conhecer quais são as ferramentas que a gente tem que vão
facilitar e direcionar a gente na prática, na hora de estar detalhando. Através dessas ferramentas, foram que a gente fez esse tipo de detalhamento na prática. Da mesma forma, com a questão desse item bem aqui assim, ó. Lembram que eu falei para vocês sobre a Shura? Vocês podem fazer através de Ashura uma planta de setorização, onde vocês podem fazer cada setor do apartamento em uma geometria e depois vocês aplicam a questão da Ashura desejada, com a tonalidade. Vamos seguir agora para essa outra planta aqui, para vocês entenderem. Aqui a gente já viu as ferramentas que a gente usou para fazer a planta baixa, ferramenta de texto para fazer aqui o nome circulação, os detalhes aqui como as aberturas, ferramenta texto para fazer aqui, ó, nome planta baixa, ferramenta figura para a gente estar utilizando aqui uma figura de referência. Aqui a gente mudou os tipos de preenchimento no nosso ambiente 3D, aqui na parte onde eu ensinei para vocês há pouco, onde a gente muda lá dentro do nosso ambiente 3D a visualização. Régua como parâmetro de alinhamento aqui, ó, na hora de criar o texto. As leads, como eu ensinei para vocês que vocês podem estar fazendo. Detalhamento. Como vocês podem fazer uma perspectiva com cotas. Um detalhe importante. Vou fazer esse aqui junto com vocês. Perspectiva com cotas, para vocês estarem fazendo ela na prática, vocês não conseguem fazer ela no modo padrão aqui, ó. Se vocês deixarem nesse tipo de visualização aqui, vocês não vão conseguir cotar. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, vamos dizer que eu coloquei essa visualização aqui do ambiente 3D. Se eu deixar dessa maneira aqui, a gente não consegue cotar. Tanto que se a gente vier aqui na ferramenta cota, ó, cota alinhada, ele não vai deixar a gente cotar. Por quê? Cotagens em perspectiva a gente só faz no modo ortogonal. Ou seja, automaticamente a nossa visualização vai ficar dessa forma. Quando a gente deixa com a cota ortogonal, visualização ortogonal, a gente consegue cotar tranquilamente. Ó. Vou fazer a cotagem somente ali do mobiliário do home. Como é que eu posso fazer? Coloquei aqui na cota. Quando eu vier aqui em cota alinhada, ó, automaticamente ele já vai fazer a cota, porque ela está no modo ortogonal. Foi através dessa ferramenta que eu fiz esse tipo de detalhamento aqui, onde eu fiz essa cota inclinada. Só que, para isso, eu antes de cotar, eu deixei somente esse item na viewport. Eu deixei todas as demais camadas ocultas. Ou seja, é como eu viesse bem aqui assim, ó, na nossa parte de camadas, e eu venho deixando oculto aqui os demais, ó, a demolir, vou deixar ocultas as paredes, os mobiliários, ó. Vou deixar aqui, ó, cadê as paredes? Vou deixando oculto os itens que não são importantes pra gente, ó. Portas, ó, vou tirar aqui decore para mob. Vou colocar preto e branco. E a gente vai tirando aqui todos os itens que não vão importar nesse momento aqui da nossa cotagem. Ó. Geometria, deixa eu pegar aqui a geometria. Geometria do rodapé, decore das nossas portas e aberturas. Vou deixar oculto o piso. Esses mobiliários aqui eu posso deixar oculto também aqui na aba de camadas. Ó. Vamos ver aqui onde ele está. Aqui a passagem não precisa. Mobiliário. Ó. Só que um detalhe, ó, essa geometria aqui ela está no mesmo mobiliário. Eu poderia ajustá-la na aba de camadas aqui. Ó. Poderia ajustar ela para ela ficar na mesma camada da questão do home. Eu poderia fazer algo do tipo. Ou até mesmo um outro ponto importante. Eu poderia mudar a camada dessa geometria para ela ficar junto com a mesma aqui da cozinha, aqui, ó, desse daqui, ó, que está na camada da cozinha. Eu poderia mudar essa geometria para ficar na camada cozinhas e automaticamente eu conseguiria lá fazer aqui certinho a questão de deixar oculta a camada mobiliário, que ficaria somente a modelagem lá do home. Ou eu vou ensinar também para vocês uma outra forma que vocês podem deixar oculto
aqui na visualização de vocês, ó. Poderia deixar aqui, ó, mobiliário, eu deixaria oculto e ficaria lá somente os itens, ó. Só que observe, a minha TV ela estava no mobiliário, então vou fazer de forma diferente. Como eu estou aqui como se fosse no ambiente 3D, eu posso clicar e apertar O e deixar oculto aqui os itens, ó. Posso deixar aqui de forma tranquila oculto esses itens, ficando somente aqui meu home. E através disso, eu posso fazer aqui a cotagem de forma tranquila. Posso vir aqui, ó, vou cotar aqui de forma alinhada, faço aqui a cotagem da altura. Esse detalhe que é importante vocês estarem sabendo, que para vocês cotarem de forma em perspectiva, ela não é a cota na perspectiva, e sim ela é uma vista isométrica ortogonal, tá bom? Por exemplo, um outro detalhe, quando a gente faz esse nome aqui, essa vista gaveta, esse detalhe aqui, dessa linha, a gente faz através da polilinha. Nome gaveta, ferramenta texto. Nome aqui das vistas, vista frontal, detalhamento de marcenaria, ferramenta textos. Observe, todos os itens que eu mostrei para vocês anteriormente são os itens que a gente vai utilizar para fazer qualquer tipo de prancha dessas aqui. O importante é vocês conhecerem eles na prática, a questão da utilização. Porque basicamente vocês vão ajustar camadas, ajustar a tonalidade e deixar também ajustada a espessura e depois a questão de especificações. E assim por diante. Para a gente finalizar, último detalhe aqui sobre a questão das visualizações aqui, eu vou trazer para vocês sobre a questão dos pontos elétricos, que eu sei que muitos têm dificuldade em relação a isso. Lembra que eu falei para vocês que para vocês visualizarem é importante no ambiente 3D tá bem modelado e tá com os pontos inseridos? Para a gente visualizar esses pontos aqui na nossa viewport, aqui na nossa prancha de impressão, basta a gente vir em camadas e aqui na parte das simbologias, a gente deixar visíveis simbologias que vai aparecer aqui certinho aqui pra gente, a simbologia, ó. Ou seja, através das camadas a gente tem um controle também sobre as simbologias dos pontos elétricos. Assim, pessoal, então a gente finaliza o nosso webinário. Eu espero que vocês tenham conhecido um pouco das ferramentas que a gente tem aqui disponível na parte de detalhamento do Promob, que eu mostrei aqui para vocês de forma rápida, mas dá para a gente se aprofundar ainda mais, assim, fazer muito mais itens do que vocês imaginam, dá de fazer detalhamentos mais aprofundados, mas todos eles seguem essa base das ferramentas. São ferramentas que muitos chamam de ferramentas básicas de detalhamentos. Mas eu não falo nem como fossem ferramentas básicas, elas são ferramentas necessárias. Porque todas essas ferramentas que são básicas, juntas, elas são necessárias para fazer um bom detalhamento na prática. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo do nosso webinário. Qualquer dúvida, vocês deixam aqui no nosso chat lateral, que o pessoal da Promob vai estar respondendo para vocês via e-mail. E para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, me acompanhar nas redes sociais, o meu perfil no Instagram é o Carlos Silva _projetar. Lá eu compartilho diariamente dicas de Promob, falo sobre não só detalhamento na prática, mas falo sobre renderização, como utilizar o Promob de forma estratégica, do zero ao render. Entender que o Promob ele é mais completo do que vocês imaginam. Ele pode ser utilizado não só para uma modelagem de marcenaria, mas como também fazer boas renderizações, tanto de ambiente interno, como também de ambiente externo. Então, tudo isso a gente tem aqui na palma da nossa mão. Basta a gente entender as ferramentas que a gente tem disponível, tanto na parte de modelagem, como na parte de renderização, e como nosso foco aqui era detalhamento, entender a fundo cada ferramenta que a gente tem aqui na prática disponível para a gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhem mais aqui os nossos vídeos da Promob, assim como também os vídeos lá na minha página do Carlos Silva _projetar. Um abraço e até a próxima.